Fala nação alviverde, galera ligada aí na Rede Coxa, estamos aí para mais um vídeo, para mais uma análise. Hoje a gente vai analisar o Sarrafiori, que como a maioria de vocês já deve estar sabendo, por volta aí de quinta-feira ele deve chegar a Curitiba para assinar contrato, fazer exames médicos e tudo mais, acertar detalhes aí contratuais com o Verdão, contrato de empréstimo junto ao Internacional. Então a ideia é a gente destrinchar rapidamente aí quem é o Sarrafiori. Então, o Sarrafiori é um atleta jovem, 23 anos, argentino. Ele chegou cedo, né? Chegou novo ao Inter. Ele disputou a Copa Ipiranga, que é um campeonato bem famoso que tem no Rio Grande do Sul, que acontece no fim do ano. Ele disputou pelo Huracan em 2017, a Copa Ipiranga, foi uma das revelações do campeonato, um dos nomes do torneio. E o que chamou a atenção do Inter, que ainda teve mais um período de avaliação dele no Huracan, e aí contratou ele em 2018. É bem importante pontuar, e aí já passando para aquilo que o Sarrafiori, aquele momento tático, né? Aquele plano tático, aquele plano técnico daquilo de como o Sarrafiori joga e como é que ele pode agregar ao Coxa. No Huracan, nesse torneio Ipiranga, o Sarrafiori jogou como centroavante. Então ele jogou como não centroavante fixo, e aí quando eu digo centroavante, não imagine um cara paradão lá na frente, tipo Fred, tipo qualquer tipo desses centroavantões mesmo, não. Ele jogou como atacante, como um jogador um pouco mais que sem a bola, um pouco mais centralizado, mas com a bola ele tinha liberdade demais. Quando a bola estava em posse do Huracan, ele tinha liberdade demais para flutuar. Só que essa flutuação dele dificilmente acontecia para o lado esquerdo do campo. Por quê? Porque ele é canhoto. Então ele é um cara que gosta muito de jogar do meio para o campo, do meio para a direita, ou começando já da direita, puxa para dentro para sua perna esquerda e conclui a gol. Então ele é um cara muito habilidoso, pelo menos mostrou isso no Huracan. Ele era um cara que no começo de carreira, quando surgiu para o Internacional, ele era assustadoramente habilidoso. Para quem lembra de alguns lances dele, ou se você for pesquisar, vocês vão encontrar isso, lances dele nessa Copa Ipiranga, passe de letra, gol e tudo mais. Então era um cara, é um jogador que detém de uma boa capacidade técnica, ele gosta desse 1 contra 1, de tentar o drible e tudo mais. Mas ele começou nessa função jogando primordialmente como atacante. Quando o Inter contrata ele, o Inter entende que ele é um jogador de velocidade, então ele tem uma boa velocidade, e ele é um jogador que gosta de puxar para sua perna esquerda para bater. Então foi no Inter que ele começou a jogar como ponta direita ou como meia direita. Então você não viu, foi muito raro o Internacional escalá-lo como pelo lado esquerdo, como ponta esquerda ou como meia esquerda. Já chegou a jogar no Inter fazendo essas funções, mas poucos minutos, entrando em finais de partida e tudo mais. Mas primordialmente quando ele jogou por mais tempo, ele jogou como ponta direita, fazendo a função mais ou menos, se a gente for comparar, e aí esqueçam parâmetros técnicos, mas sim só para vocês terem uma noção daquilo que era o posicionamento e a característica dele que o Inter queria, mais ou menos o que o Robben fazia quando o Robben jogava no Bayern de Munique. Então começa pela ponta direita sendo canhoto, porque daí a tua função é fazer esse ponta invertido, porque daí você recebe essa bola, corta para dentro e bate com a esquerda. Então era mais ou menos isso que na maioria dos jogos o Sarrafiori fez pelo Inter. Porém, ele não foi um cara que se firmou no Internacional. Então, foram pouquíssimos jogos, foram menos de 10 jogos em que ele teve uma participação completa. Então, começou o jogo e terminou. Então, a maioria dos jogos, ou ele entrou, começou no banco e entrou no decorrer da partida, ou ele começou e saiu no segundo tempo. Então, ele não é um atleta que, além de ter tido lesão, ele teve uma lesão no Internacional que afastou ele um pouco mais de tempo, mas foi um cara que não conseguiu se firmar. Então, o que a gente pode esperar, e aí trazendo para um cenário nosso, né, um cenário de Curitiba? Primeiro, é um cara que, analisando a característica que ele jogou nesses últimos anos no Inter, principalmente 2019 inteiro, e agora 2020, quando ele volta de lesão, jogou contra o Palmeiras como centroavante, mas se você for analisar, ele flutuou bem para esse lado direito para conseguir receber e cortar para dentro. É um cara que vem, talvez, para suprir um pouco essa ausência do Rafinha, tá? Não vejo ele hoje como um cara que venha para disputar a posição com o Giovanni Augusto e com o Giovanni, porque ele também jogou como meio avançado, chegando próximo ao atacante. Então ele poderia fazer a função
do Giovanni Augusto, por exemplo. Não imagino isso, imagino que ele venha talvez para suprir essa ausência do Rafinha na ponta direita. E aí a gente tem 2 pontos. Primeiro, o Rafinha era um cara que gostava muito de jogar grudado na lateral, e aí você, na época em que o Patrick Vieira estava jogando, o Rafinha grudava na lateral para o Patrick Vieira tentar aproveitar esse corredor interno, por mais que o Patrick Vieira não conseguisse fazer isso direito. Mas o Rafinha era um cara muito aberto para tentar abrir essa linha de defesa adversária, e era um cara que dificilmente ele cortava para dentro, no sentido de cortar ainda fora da área para dentro para bater de esquerda. Não, o Rafinha era o cara que ia para cima no 1 contra 1 e levava essa bola para ele de fundo, e aí sim ele entrava na área próximo ali à linha de fundo. O Sarrafiori não. Então a gente já pode esperar, talvez, se for essa a intenção, tá? Então aqui como todos os vídeos que eu faço, tentar entender de que forma ele pode encaixar, mas não necessariamente vai ser isso que eu tô dizendo. O Jorginho pode imaginar outra coisa. Então, se o Jorginho imaginar colocá-lo na função do Rafinha, a gente já pode esperar um Sarrafiori que não vai fazer essa função de ficar grudado na lateral, dando esse corredor interno para o lateral e ficando único e exclusivamente responsável por tentar abrir essa zaga adversária e tentar alguma jogada pela beirada ali. Não. Ele vai ser um cara que vai tentar receber essa bola em diagonal para sair na cara do goleiro, vai receber essa bola e cortar para dentro. Então a gente pode esperar uma mobilidade forte por esse lado direito, que hoje a gente não tem, principalmente porque o Neilton se machucou, e aí se você pensar em jogar um Robson pro lado direito para colocar alguém do lado esquerdo, não tem casado tão bem. Então a gente consegue imaginar um Sarrafiori vindo para suprir essa ideia, suprir esse plano tático que a gente tá em falta que o Coritiba tá em falta por conta da lesão do Rafinha, e isso pode mexer um pouco nessa mobilidade ofensiva que o Coxa possa ter. Imagino eu que o Coritiba jogando ou com o Giovanni Augusto ou com o próprio Hugo Moura, e aí o Hugo Moura entrando no lugar do Giovanni Augusto, ou se jogar o Giovanni Augusto, o Hugo Moura entrando no lugar do Matheus Bueno, que seja um Sarrafiori que fique ali responsável por receber essa bola, seja num passe longo do Hugo Moura, ou seja numa troca de passes com o Giovanni Augusto, que seja um cara capaz de conseguir colocar não só os nossos atacantes na cara do gol, então ele tem a capacidade de fazer um passe em profundidade, ele fez isso no Huracan, ele fez isso no Inter também, mas é um cara principalmente com capacidade de 1 contra 1. Ele é um cara, assim como o Rafinha, que gosta de partir para cima da marcação para tentar driblar. Ele não vem bem nos últimos anos no Inter, como eu já comentei aqui no vídeo, então não consigo vê-lo como o cara que vai chegar e vai ser a solução. Putz, o Coritiba precisava, era esse cara. Não vejo dessa forma, até por conta do passado recente dele. Então a gente vai precisar ter um pouco de calma com ele. Talvez no primeiro jogo dele ele ainda sinta um pouco, uma falta de ritmo, não jogue assim tão bem e tal. É um cara que contra o Palmeiras demonstrou uma vontade absurda em campo, correu o tempo inteiro, mas ele jogou como centroavante. Isso mostra que talvez, dependendo de como forem as coisas, ele pode botar uma pressãozinha no Sassá ali, se for o caso, mas acho que muito improvável isso. Acho que essa responsabilidade fica por Igor Jesus. Beleza? Gente, é mais ou menos isso a ideia. Sarrafiori chega aí quinta, provavelmente ele deva ser apresentado junto com o Ramon Martínez do Atlético Mineiro. E aí a ideia é que a gente já consiga ver de que forma o Jorginho enxerga o Sarrafiori, se talvez ele fazendo uma função como o Giovanni Augusto ali de meia, que eu acho bem difícil, porque já tem Giovanni Augusto e Giovanni voltando, mas se ele vai de fato colocar o Sarrafiori caindo pela direita para suprir essa ausência do Rafinha e o Coxa conseguir ter uma força por aquele lado direito e um cara que consiga agregar não só finalizações para o time, o Coritiba é o pior ataque do campeonato, mas conseguir trabalhar essa força ofensiva que tá faltando pro time do Jorginho. Beleza? Galera, tamo junto, aquele recado de sempre, curta esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram e manda mensagem pra nós e é isso aí, tamo junto.